Olá a todos, eu sou a Sara Duarte e sou psicometricista. Se se está a perguntar psicometriquê, está no sítio certo. Neste podcast vamos falar sobre psicometricidade, uma terapia que intervém através do corpo, do movimento, da emoção e da relação, em diversos contextos de atuação. Bem-vindo ao Psicometriquê, o espaço onde vamos dar a conhecer a psicometricidade. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicometriquê, este nosso podcast para falar sobre psicometricidade. Hoje temos assim uma super novidade, é a primeira vez que temos uma repetente, digamos assim, uma pessoa que está aqui cá pela segunda vez, agora para nos falar aqui de um tema diferente, uma colega psicometricista que esteve logo nos primeiros episódios deste podcast. Portanto, quando começámos, eu já vou dizer quem é, mas primeiro vou assim apresentar o seu currículo, aquilo que ela tem feito. Portanto, é licenciada e mestre em reabilitação psicomotora, é especializada em psicopatologia da criança e do adolescente pelo Instituto CRIAP, tem várias formações no âmbito do paradigma da neurodiversidade, competências socioemocionais e comportamento. De resto, um tema que ela trabalha bastante com as crianças que acompanha, mas ela já nos vai falar melhor sobre isto. Psicometricista na Clínica AP, em consulta de terapia psicomotora, avaliação na neurodivergência e desenvolvimento infantil. Na sua prática, procura seguir as práticas afirmativas da neurodiversidade, bem como a realização de um trabalho conjunto com os contextos da criança, família, equipe educativa e os seus pares. E é também formadora certificada e, eu vou já dizer quem é a Paula Rodrigues. Bem-vinda de novo, Paula. Olá, Sara. É bom estar de volta depois do. Acho que foi o primeiro episódio. Acho Uhum, eu que foi o uhum. primeiro do Acho podcast. que sim, foi mesmo. Pronto, e agora voltar não sei quantos episódios depois já, não é? Que o podcast já existe há algum tempo. É bom regressar para falar um bocadinho da nossa área. Exatamente, e agora assim, já com alguma maior maturidade, não só no podcast, mas nós próprios também, enquanto profissionais, e Uhum. aqui na comunicação daquilo que é o tema que nos une, que é a psicometricidade. E tu este ano vais estar presente connosco no Psicometricidade Summit a dinamizar um workshop. Queres falar um bocadinho deste workshop, só para introduzirmos já aqui o tema? Uhum. Pronto, o workshop vai ser, no fundo, pegando no tema central do Summit, fazer aqui uma união entre o neurodesenvolvimento e a saúde mental e mais especificamente sobre o que é isto da identidade na neurodivergência, porque eu, pelo menos, do que fui pensando da nossa formação enquanto psicometricistas, depois outras formações complementares dentro da área, fora da área, conversas com colegas, ah, tem existido muito uma visão de que a neurodivergência é assim uma coisa à parte da pessoa, não é? Parece que é uma coisa que a pessoa carrega ali com ela de um lado para o outro, mas que não faz bem parte da identidade da pessoa. É claro que a neurodivergência não define a pessoa na sua totalidade, mas esta ideia de não, que não tem a capacidade de moldar a sua forma de pensar, de encarar as situações, de agir no dia a dia, de se regular emocionalmente, etc, etc, é uma ideia que na verdade já está ultrapassada, porque nós sabemos que efetivamente temos aqui um perfil neurológico e sendo um perfil neurológico, não é? Depois tem uma influência em todos estes parâmetros da vida da pessoa. E então o objetivo é precisamente trazer um bocadinho essa reflexão, o pensar sobre isso e o quanto é importante não separar a neurodivergência da identidade, mas depois também como é que trazemos esta questão da identidade na psicomotricidade, não é? Porque de facto é um foco do nosso trabalho, é uma preocupação que nós temos com os casos que nos chegam e mais especificamente na Tourette, pronto, porque é uma população assim querida para mim, porque, pronto, também tenho o diagnóstico de Tourette, que recebi em adulta, mas porque é também uma população muito pouco falada, que está assim muito a viver no vazio, é muito pouco apoiada, há pouca informação e que eu acredito que efetivamente o psicometricista pode ter um papel muito importante na vida destas pessoas. Então é para trazer isso também, despertar a curiosidade sobre esta população, sobre o nosso papel com esta população, mas ao mesmo tempo também conseguir transferir este papel para outras populações, porque isto depois também não é assim tanto em gavetas como nós Certo. às vezes pensamos e até é possível fluir um bocadinho o trabalho entre as diferentes neurodivergências.
Sim, olha, tu foste tocando aí em tópicos que são mesmo assim o tema fulcral do evento deste ano, não é? Que estes caminhos entre o neurodesenvolvimento e a saúde mental, e agora o que dizias no final foi exatamente aquilo que me fez trazer este tema para o summit deste ano, que é esta ideia que se calhar não é na teoria também, mas que depois na prática parece que colocamos os miúdos em caixinhas, não é? E, Uhum, e pessoas em caixinhas, isso é a coisa que não dá para encaixotar, não é? São estas características que fazem de nós pessoas, porque são muito, porque se interligam demasiado para uhum, se conseguir diferenciar. Ai, não, não, eu só faço isto, ou a pessoa é só isto. Não, porque isto também faz parte dessa identidade da pessoa, não é? E que eu sinto que, por vezes, agora estando aqui àquilo que é a nossa prática, clínica, eu sinto que às vezes, dependendo do contexto de intervenção, de atuação onde nós estamos inseridos, os modelos que temos, podemos ter ou ir perdendo, se calhar, dependendo novamente do contexto, mas ir perdendo, se calhar, este olhar sobre o trabalho que fazemos acerca da identidade da criança, nesta construção, neste caminho dela perceber quem é, de perceber aquilo que é capaz, perceber isto uhum, também daquilo que são as dificuldades, que muitas vezes é só para ir trabalhar as dificuldades que a criança vai à terapia, não é? uhum, exatamente. Aprender a fazer o A, ou para Uhum. aprender a pegar no lápis, ou para não sei o quê, não é? No fundo, Aquelas assim, coisas estas mais palpáveis, mais quando lá está, esta concretas. parte da identidade não é palpável, não é? Nós não vemos ali numa folha a identidade da pessoa, nem no. Lá está, não tem esta componente de nós podemos pegar em algo e está ali a identidade da pessoa completamente espelhada, digamos assim, não é? É esta componente mais subjetiva que entra aqui Uhum, em cena e que nós podemos ter de facto um papel muito, muito importante e é de facto fundamental que tenhamos com estas populações, porque falamos de populações muito estigmatizadas, em que lidam com muitas situações de bullying, de exclusão, de isolamento, que é claro que se vai refletir na própria identidade da pessoa, não é? Ou seja, esta relação entre a neurodivergência e o ambiente e as experiências que a pessoa vai tendo ao longo da sua vida, depois moldam-na muito, não só em criança, mas depois para o adolescente que vai ser e para o adulto que vai ser. Por isso é muito importante nós que trabalhamos com crianças nos focarmos nisso para lhes darmos logo aqui boas bases, digamos assim, uma boa estrutura, bons alicerces que depois possam levar com elas para o restante percurso que é a vida. uhum. Tu sentes que, eu estive há pouco tempo num evento, num encontro sobre neurodesenvolvimento e fiquei muito com esta sensação, talvez se calhar enviesada pelo tipo de apresentações, de conferências que foram dadas lá, mas com esta ideia de que as apresentações que foram mais feitas pelo contexto da pediatria do desenvolvimento, em Uhum, comparação, por exemplo, com as apresentações feitas por médicos mais da pedopsiquiatria, por exemplo, uhum, sentia que, de facto, o objetivo, o foco estava muito nesta perspectiva mais objetiva da intervenção, mais concreta, no caso dos pediatras de desenvolvimento, portanto, algo muito mais instrumental, se quisermos apelidar-nos aqui destes termos que nós aprendemos na universidade como distinção das nossas diferentes abordagens terapêuticas, numa perspectiva muito mais concreta da coisa e em comparação com os médicos da pedopsiquiatria que abordavam muito mais as questões da relação e dos contextos e da influência dos contextos e das relações que as crianças têm naquilo que é a evolução da sua sintomatologia, embora tocassem naturalmente nas questões da medicação, uhum, do controlo farmacológico, da terapia farmacológica e tudo mais, mas senti muita diferença na linguagem, no foco, quando estamos a falar de uma área médica que está aqui a falar na questão do neurodesenvolvimento e na outra que fala mais da questão da saúde mental, que é exatamente os tópicos que uhum. nós temos aqui em cima da mesa para falar deste summit. Também sentes que isso existe, depois naquilo que são as referenciações que te chegam, na forma como até os pais te fazem a leitura daquilo que foi a consulta médica, eventualmente. O que é que tu sentes em relação a isto? Sim, eu acho que faz muita separação entre as duas áreas, não é? Entre aquilo que é o neurodesenvolvimento e depois aquilo que é a saúde mental. E de facto, é possível separar no sentido que, quando definimos propósitos terapêuticos, sim, há propósitos que podem ser.
essencialmente num âmbito de neurodesenvolvimento e outros num âmbito de saúde mental. E também noto isso com as crianças que chegam, com as recomendações que vêm dos pediatras, até aquilo que os pais partilham, que lá está, ninguém vem com o intuito de trabalhar com o objetivo de, o meu filho aceita tudo o que lhe dizem, não diz um não impõe limites, digamos assim, não é? Nos casos de neurodivergência, por exemplo, de autismo, que isto acontece, é muito raro os pais trazerem essas questões, ou os próprios médicos reportarem isso como uma preocupação, quando de facto vem da parte do neurodesenvolvimento, não é? Ou seja, aí o foco é mesmo o neurodesenvolvimento em si. Mas eu acho que este é um bom exemplo de como as duas áreas acabam por se cruzar, não é? Porque é a tal relação entre a neurodivergência e o envolvimento, as experiências que a criança vai tendo ao longo do seu percurso, depois tem aqui um impacto na própria saúde mental, onde se inclui a identidade, a autodeterminação, a autoadvocacia, lá está conseguir colocar limites, a questão de se identificar ou não com os outros, com quem é que eu me identifico mais, com quem é que eu me identifico menos, como é que eu vou gerir isto, esta componente mais relacional, que também está nestas populações, não é? Mas realmente nota-se esta separação muito presente. Eu acho que no contexto onde trabalho atualmente, é um contexto diferente porque olhamos muito para as duas áreas em conjunto e não de forma tão separada, o que é bom, e talvez por isso também comecem a chegar mais pais que já vêm com essas preocupações. Pronto, Certo. já não é tanto com essa separação, mas até aqui realmente é como diz, é muito marcante a diferenciação que é feita, assim, e seria Uhum. tão interessante pensarmos mais de como é que isto tudo se mistura, porque é importante, não é? Porque eu olho muito para o meu trabalho e eu noto que se eu pensasse naquele fim último, é a saúde mental da criança, independentemente do diagnóstico que existe, se há um diagnóstico formalizado ou não. No fim último mesmo é o bem-estar daquela criança, não é? Ela sentir-se de facto acolhida pelos outros, integrada, aceite, compreendida, que também consegue comunicar aquilo que precisa, que consegue, no fundo, também aqui desenvolver competências que realmente são importantes para ela, porque não é que não existam competências para desenvolver, porque é claro que sim, mas que realmente têm significado e que não estão a ser desenvolvidas só porque sim, só porque os pais querem, ou só porque o professor diz que tem que ser, ou só porque o médico diz que tem que ser, mas sim porque para elas aquilo realmente é importante e vai fazer diferença, na vida delas. Por isso sim, eu agora já falei imenso, mas pronto, mas sinto essa O objetivo é esse. isto começa com uma coisinha e depois dá para ir ali, dá para ir acolá, pronto. Mas sim, noto essa diferença que diz. Acho que estamos a caminhar num sentido de, ou se calhar estou eu que estou aqui a falar de forma muito enviesada pelo contexto onde trabalho atualmente, pode ser esse o caso, mas pelo menos noto que há cada vez mais profissionais a tentar perceber essas ligações e atuar sobre essas ligações. Sim, por isso é que eu há pouco falava dos contextos, porque eu acho que são determinantes na forma como nós Uhum, vamos aprendendo a ser profissionais de cada uma destas áreas. Estamos aqui a falar da nossa psicomotricidade, mas nas outras também é igual, não é? uhum, E sinto que, e este é mesmo um dos propósitos do Summit, que é não só pararmos para podermos pensar sobre a nossa prática e ouvir, eu não tenho que aceitar fazer daquela forma, ou que fazer-me imenso sentido, mas podemos claro. pensar sobre isto e de que forma é que se pode hum, que posso beber disto para depois ajustar àquilo que é a minha prática com as crianças que eu acompanho, não é? E portanto, isto Uhum, não é nada absolutista em momento nenhum, mas é neste sentido, obviamente, sempre da integração e de podermos ir aprendendo e podermos ir refletindo sobre a nossa prática. E uhum, este acho que é o grande, grande objetivo que o Summit também tem. Mas que efetivamente os contextos mudam ou podem ser determinantes para esse nosso caminho, ser mais para um lado ou mais para o outro, vermos as coisas mais de uma forma ou de outra. Eu também sinto o que tu sentes, e espero mesmo que as pessoas que possam ouvir-nos, não só nesta conversa, mas depois vir nos dias 5 e 6 de dezembro ao evento, ao Summit, possam também ir. Mesmo que eu continue a trabalhar naquela escola que só me pede casos de pedidos de encaminhamento com questões muito específicas, concretas, funcionais, motoras, uhum, eu, em última análise, sou psicometricista que posso depois, neste pedido, enquadrá-lo também, não só a parte motora, mas também o lado emocional, uhum. da criança, não é?
E acho que o objetivo é também estarmos mais seguros dessa intervenção, porque depois eu acho que isto é uma questão. Não sei se tu sentes o mesmo, que é, se calhar é mais seguro para mim, psicometricista, que se calhar só tiveste abordagem, ou que ainda tenho menos experiência, ou que só vejo exemplos de funcionar desta forma, é mais seguro eu manter-me neste estilo, não é, de intervenção e nesta abordagem, do que de repente ir para uma sessão e dizer, então o que é que vamos fazer hoje? Num jogo espontâneo, numa Uhum, sessão não estruturada, se calhar também tem aqui um pouco a ver com as nossas características pessoais, que inevitavelmente tocam naquilo que é o profissional que nós somos, não é? E com a segurança que podemos ter ou não na aplicação de qualquer uma das abordagens terapêuticas. Não sei se te identificas com uhum. isto. Sim, sim, sem dúvida. Eu acho mesmo trabalhar com crianças nesta profissão e noutras profissões terapêuticas implica muito o olhar para nós, não é? E até que ponto aquilo que nós estamos a trazer para a sessão, seja em termos de avaliação, de abordagem, objetivos, o que for, é se calhar mais um reflexo de nós e se calhar das nossas inseguranças, das nossas crenças, das nossas ideologias e não tanto um reflexo da criança, das suas necessidades, do seu perfil, características, etc, não é? Porque principalmente quando nos sentimos mais inseguros, como estás a dizer, tendemos, não é, a querer controlar mais, em trazer mais previsibilidade, porque quer dizer, uma coisa associa-se à outra, não é? Se Claro. aquela Uhum, experiência nos traz insegurança, nós queremos tentar controlar de alguma forma. E às vezes é difícil depois gerir isto de, ok, eu de facto estou insegura porque é uma coisa nova e às vezes não tem que ser a abordagem, pode ser um diagnóstico novo que nos uhum, aparece à frente, não é? E que nos diz, olha, eu acho que a psicomotricidade para este miúdo vai ser mesmo bom, ele vai à tua consulta e tu ficas tipo, ai meu Deus, e agora o que é que eu faço, não é? e E às vem vezes lá, miúdos, não é? Há determinados miúdos que também ativam em nós determinadas sim, questões, não é? sim, Que sim, também nos sim. podem levar para esse caminho mais de insegurança. É isso, é isso. Por isso lá está, de facto, pois nessas situações queremos controlar de alguma maneira e então pode ser difícil gerir ok, isto é uma coisa minha, eu é que estou a sentir isto, mas é importante que eu não leve isto para o acompanhamento. Eu tenho que ter o meu espaço depois para lidar com isto fora da sessão, mas para a sessão eu tenho que pensar na criança e qual é de facto a necessidade que ela tem, a melhor abordagem para ela, etc, Uhum. etc. Mas é difícil de fazer, sem dúvida, sim. Acho que só mesmo com o tempo, e mesmo com o tempo vão sempre surgindo situações, como também estavas a dizer, não é? Às vezes pode não ser um perfil em particular, pode não ser um diagnóstico, pode ser uma criança, por uma particularidade qualquer, ativa certas questões em nós, não é? E depois nós ficamos ali, tipo, a pensar sobre aquilo e temos mesmo que fazer esse trabalho reflexivo, não é? De qual é que é o nosso papel ali, de como é que tudo isto nos está a influenciar e o que é que nós levamos connosco para a sessão e até que ponto estamos a centrar a sessão de facto na criança ou se calhar estamos a centrá-la um bocadinho mais em nós e naquilo que é o nosso sentir face à situação. Uhum. O que existe também uma grande capacidade de autoanálise, não é? E de reflexão Uhum, a todo momento, ou a quase todo, estarmos nesta análise constante da nossa ação, daquilo que nós estamos a responder, daquilo que é isso, né? Se é sobre mim, se é sobre a uhum. criança. E é De... cansativo fazer isso, é cansativo. Uhum. Mas às vezes lá está, também temos que perceber que somos pessoas, não é? E estamos a dar o nosso melhor e efetivamente há coisas que nós vamos refletir sobre e pensar, epá, podia ter feito diferente, né? Podia ter feito de outra forma. Eu, por exemplo, olho para a altura em que eu comecei a trabalhar, a minha atuação hoje em dia não tem nada a ver com aquilo que eu fazia na altura e efetivamente eu até penso em algumas atitudes, abordagens que tive com os miúdos e pensei, pá, podia ter feito diferente, acho que não foi o melhor para aquela criança. Claro que na altura não o fiz de todo com maldade nem nada que Pois, se se calhar não parecesse. tinhas esse conhecimento também do teu É lado. isso, não tinha um Uhum. conhecimento diferente, não era aquilo que eu sabia, foi aquilo que eu fui vendo das pessoas à volta, de livros que li, não é? Quer dizer, os conhecimentos que nós temos hoje em dia também já são muito diferentes de há 8, 9, 10 anos atrás. Hoje em dia há um olhar muito mais centrado na criança, nas suas necessidades, nas suas emoções, em dar-lhe espaço para ser, para estar, que é uma coisa que tem ganhado um grande boom nos últimos anos, não é? E Uhum. depois também tem mudado muitas práticas educativas, as práticas terapêuticas, a própria parentalidade também se tem modificado. Por isso é também admitirmos que é um processo, não é? E que vão acontecer situações que nós mais à frente vamos olhar e pensar.
pronto, podia ter feito diferente, mas de facto na altura fiz de acordo com a informação que tinha, não é? Uhum, sim, e por isso é que é tão importante também, e é um dos tópicos que vamos falar numa das mesas redondas, esta supervisão, se lhe quisermos chamar, não é? Momentos de Uhum, supervisão, momentos de intervisão, se tivermos uma equipa que nos ajude também a refletir sobre isso, momentos próprios, eventualmente terapêuticos também, e que nos ajudam a uhum, estar sempre em constante transformação e capacidade de análise própria e também de capacidade de olhar o outro e de fazer essa distinção do meu mundo interno e do mundo interno do outro. Porque as crianças têm muita dificuldade em fazer isso e às vezes nós adultos também. Também verdade. quando não temos este trabalho. Olha, em Uhum, relação aqui ao teu workshop, já falaste um pouquinho, o workshop vai ser sobre Tourette, sobre aquilo que é o trabalho que tens feito, que tens estudado e que tens feito nesta população. Explica-nos um bocadinho destas características, porque eu acho que é um nome que as pessoas até vão conhecendo, não é? Ok, uhum, Tourette, tiques, eventualmente vão para coisas muito drásticas, daquela que nós ouvimos, não é? De miúdos sim. com sintomas muito exacerbados, que às vezes também os mídias nos trazem, que é mais Uhum, sensacionalista, e se calhar não é só isso que é Tourette, não é? Então explica-nos um bocadinho, se calhar, destas características destes miúdos, destas pessoas. uhum. Lá está, é assim, se formos pensar numa ótica de diagnóstico, digamos assim, só para enquadrar também em termos de critérios Uhum, o que é que está definido, no fundo o que acontece, a Tourette está enquadrada nas perturbações de tiques, porque existem três perturbações de tiques diferentes, a Tourette é uma delas, e tem como critério a presença de tiques, pronto, sendo que devem existir vários tiques motores, corporais, pronto, e pelo menos um tique vocal. Sendo que o vocal é um bocado enganador, porque dá a entender que tem que haver voz envolvida, mas no fundo são tiques associados aqui às vias respiratórias, aos canais respiratórios, pode ser no nariz, na boca, associada a esta zona. Ahm, Deve surgir antes dos 18 anos de idade. Se for após os 18 anos, geralmente tenta-se despistar outras questões neurológicas que lógicos. possam estar presentes. Não pode ser justificado por medicação, consumo de substâncias, o que for, porque de facto nós temos medicações que sabemos que podem dar origem a tiques, mas lá está, não tem nada a ver com a Tourette, porque a pessoa já nasce com a Tourette, ela não aparece assim associada a algo em particular, uma experiência de vida, uma toma de medicação, seja o que for. E a Tourette é um bocadinho tramada porque é super imprevisível, porque pode ter muita alteração na expressão dos tiques ao longo da vida, pode inclusivamente ter alturas em que parece que desaparece, porque fica como inibida, digamos assim, e depois de repente volta a surgir. Há alturas que são mais intensas, outras alturas são mais atenuados. A qualquer momento podem surgir tiques novos que a pessoa nunca teve antes, por isso, de facto, é uma neurodivergência, como eu costumo dizer desde cedo é importante a pessoa conseguir de alguma forma se sentar com a imprevisibilidade, não é? Porque é realmente imprevisível. Nós não podemos estar aqui, a definir que este tico não vai surgir, ou sabemos que há mais probabilidade, por exemplo, se até à vida adulta, um tique como o da coprolalia, quer dizer, as neiras, palavras obscenas, não surgir, provavelmente durante a vida adulta também não vai surgir. Mas também não é certo que não surja. Pronto, ou seja, há sempre Uhum. ali aquele se envolvido. Por isso, esse é um aspecto muito, muito importante, a meu ver, pelo menos de qualquer atuação terapêutica, que é o lidar com o estar em controlo, não estar em controlo, com a imprevisibilidade da situação, porque vai fazer parte do percurso da Sim. pessoa. Estava aqui a pensar que, voltando, só fazendo um parênteses ao Uhum, tema que nós falávamos há bocadinho do evento. Não sei se existe literatura, imagino que sim, que tu saibas sobre as comorbilidades, mas estava-te a ouvir e automaticamente algo que nos traga tanta imprevisibilidade, tanta insegurança sobre o que vai acontecer, tanto falta de controle sobre nós próprios, sobre o nosso corpo, que supostamente é aquilo que uhum, nós mais conseguimos à partida, poderíamos conseguir, digamos, uhum. controlar. Somos nós, é o nosso. Isto tem mais probabilidade ou mais comorbilidade, por exemplo, com perturbações de ansiedade. Muita comorbilidade com Portanto, já perturbações estamos de aqui a ansiedade. juntar outra vez o neurodesenvolvimento, não é? Exato. Com a saúde mental, não é? Aham.
As concorrências a mais comum de todas é a hiperatividade e déficit de atenção, que tem uma concorrência que ronda entre os 70% a 80%, é É muito, muito imenso. grande, Uhum. sim. Depois a seguinte é a perturbação obsessiva compulsiva, que eles também colocam na literatura não só a perturbação obsessiva compulsiva, mas a pessoa poder ter comportamentos obsessivo-compulsivos, mas que não configuram o diagnóstico, pronto, ou seja, estão Quase como um presentes. comportamento compensatório desta necessidade de controle do tique, ou não? Não, não necessariamente a ver com o tique, é a pessoa de facto ter mais comportamentos obsessivo-compulsivos do que a generalidade da população, mas não chegam a trazer disfuncionalidade para a vida da pessoa. Pronto, e isso, por exemplo, foi uma coisa que eu percebi que tenho e já desconfiava, e a neurologista depois ajudou-me a perceber que eu realmente tenho assim alguns desses tipos de comportamentos que vão aparecendo em alturas mais desafiantes, mas que não trazem, são marcantes, mas não trazem disfuncionalidade para o meu dia, Certo. ai, desculpa, para o meu dia a dia. Não, não chego atrasado ao trabalho por causa disso, não, não chego atrasado a uma consulta por causa disso, não, não deixo de ir a algum lado por causa disso, como acontece, por exemplo, numa perturbação obsessiva compulsiva. Pronto. E depois, além disso, é a ansiedade e a depressão também. Pronto. Com a ansiedade com muito mais prevalência do que a depressão. Por Uhum. isso, sim, não é? Logo aqui já também se liga um bocadinho os dois temas, sem dúvida. Sim, porque depois isso tudo vai fazer parte da mochila que é a pessoa, não é? Disto que a pessoa traz consigo, não Uhum. é? E não deixa de ser só uma coisa ou só outra. Olha, e naturalmente que tu trazendo este tema e esta perturbação no desenvolvimento em particular, acredito que para além da motivação que tu tens para a trabalhar, já consigas aplicar isto efetivamente no teu trabalho enquanto psicometricista com este tipo de casos. Qual é que tu dirias que pode ser o papel diferenciador e específico, né, da psicomotricidade com este tipo de casos? Que, ok, trabalhamos o corpo, esta expressão é muito corporal, sim, mas qual é que é o papel diferenciador que este profissional pode ter nesta área? Eu acho que, na verdade, nesta área é muito fácil termos um papel diferenciador, porque não há grande apoio terapêutico para esta população. Se calhar só enquadrando para também as pessoas depois perceberem aqui o quanto nós nos conseguimos diferenciar do que já existe. Cá em Portugal, pelo menos, a única intervenção que eu conheço que tem sido aconselhada é o hábito reverso, que já vou enquadrar do que é. E nos Estados Unidos temos atualmente o CBIT, que eu agora queria muito traduzir esta sigla, mas não consigo, porque não me estou a lembrar quais são as palavras exatas. Mas o CBIT inclui o hábito reverso e depois mais outros dois parâmetros de atuação. O Ok, hábito reverso basicamente consiste no quê? É trabalhar com a pessoa, no sentido de ela ficar com foco num tique em particular, tem que ser assim passo a passo e não para os tiques em geral, num tique em particular, tomar uma grande consciência sobre esse tique, que ele está a acontecer, qual é que é o sinal premonitório, o que é que pode desencadear, pronto, todos estes parâmetros, e depois desenvolver com a pessoa o que eles chamam uma resposta de competição. Ou seja, é no fundo a pessoa vai ter que desencadear um movimento, um comportamento em substituição do tique, digamos assim. Pronto. E além disso, o CBIT inclui também, pois aqui eu trabalho com o contexto, no sentido de consciencializar, passar estratégias, todas essas coisas. Pronto. O CBIT tem aqui um problema muito grande e o hábito reverso também, porque lá está dentro do CBIT. Porquê? Porque esta tomada de consciência, na verdade, nós sabemos que faz aumentar os tiques, ou seja, quando nós estamos a fazer um trabalho de intervenção, um trabalho terapêutico, que obriga a pessoa a focar-se no tique, na verdade nós estamos a criar caminho para que eles aumentem, porque esta tomada de consciência, não é, de que os tiques estão a acontecer e o que eles representam, o impacto que podem ter, causa uma ansiedade, a pessoa fica mais estressada com a situação, ou seja, gera-se uma instabilidade emocional, digamos assim, e então o tique pode tornar-se ainda mais evidente ou surgirem outros tiques. E depois pensarmos bem, é uma intervenção muito custosa a e muito nível comportamental mental. também, Sim, a não é? nível mental e corpóreo, não é? A pessoa ter que estar tão focada naquilo e ali a conter o corpo para não fazer um determinado movimento, isto tem um desgaste muito grande. Então tem-se questionado muito até que ponto isto é de facto assim tão positivo quanto isso, por exemplo, nas crianças, não é? Porque este tipo de trabalho para uma criança
é muito difícil Sim. de ser feito, implica todo um controlo inibitório, que quer dizer, não podemos estar a exigir dos miúdos coisas que eles ainda não têm o Ainda não cérebro. conseguem mesmo na população geral, não é? Para Exato, mais. é isso. Sim, 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 exatamente. Até longo prazo, será que isto faz mesmo sentido? Será que não faz? Porque parece que a longo prazo não tem assim tanto resultado quanto isso. Pronto, mas é o que há. Não há mais nada para a claro, Tourette, sequer. claro. Por isso, de facto, é uma população que está muito pouco apoiada. Geralmente, o apoio que é dado é a nível farmacológico e realmente boa parte da população precisa dessa componente farmacológica, que vai lá mesmo ao cérebro, mexer nos É. neurotransmissores, pronto, isso é importante. Só que lá está, tem todas estas questões, é uma intervenção unicamente focada nos tiques em si, e eu, pelo menos, da experiência que tenho de vivência da Tourette, daquilo que já fui falando com outras pessoas também com o diagnóstico, daquilo que fui lendo, daquilo que fui aprendendo, acho que é muito importante olhar além do tique, não é? Porque o tique é aquilo que está à superfície, é aquilo que já advém de algo que também está para trás, não é? Porque nós sabemos que existem gatilhos para os tiques, existem determinadas experiências que podem originar os tiques, provocar tiques ainda mais intensos, e então eu acho que a nossa área poderia muito ir por aí, não é? Não é só olhar o tique, é olhar a vivência da pessoa, o impacto que estes tiques depois têm no seu corpo. E também um bocadinho aqui numa ótica de ok, isto efetivamente faz parte de mim, não é? Isto não vai desaparecer assim, faz Uhum. parte do meu corpo, da atuação do meu corpo e como é que eu vou lidar com isto, não é? Como Certo. é que eu vou aceitar isto e como é que eu vou gerir também, mas gerir sem ser com esta resposta de combate, mas antes mais numa ótica de prevenção. Digamos, isso que a prevenção não é o mais ideal porque o tique já lá Uhum. está e a neurodivergência já lá está, mas é no sentido de como atenuar, não é? Como fazer com que não seja tão impactante no dia a dia da pessoa. Então, eu acho que é mesmo importante esta visão sobre o corpo, não é? Porque de facto falamos de um corpo que está em frequente contração, em frequente tensão, e a tensão muitas vezes não é só corporal, é também mental, não é? Porque o pensamento também entra muito aqui em questão. A vivência de um corpo que faz coisas que nós, na verdade, não queríamos assim tanto fazer, e às vezes até fazem alturas que nós não queríamos de todo que isso acontecesse, estes conflitos corporais e entre pensamento e corpo surgem com frequência. E depois também numa vertente mais da camuflagem, porque efetivamente falamos de uma população que tem capacidade para camuflar, não é algo inerente a todas as pessoas, porque depois depende muito da expressão dos tiques. Se for muito, muito intenso, camuflar é muito difícil, mas naqueles perfis assim mais Subtis, não é? atenuados, digamos Uhum. Uhum. assim, a camuflagem surge com muita frequência, não é? E a camuflagem tem um peso enorme, porque há ali uma contenção, uma inibição que acontece de forma continuada e depois, quando a pessoa finalmente está num local onde se sente confortável, surge quase como uma explosão, há uma descarga tónica enorme e parece Uhum. que os tiques estão ali a acumular dentro da pessoa, estás a ver, a acumular, e depois, quando ela Sim. finalmente está confortável, vêm todos cá para fora. Por isso, lá está, tem aqui uma componente corporal muito, muito grande, também uma componente muito de identidade, não é? Porque depois como é que isto mexe com a identidade da pessoa, porque influencia as suas relações sociais, as relações amorosas. Vou pensar, se calhar vou estar a beijar aquele rapaz, e enquanto estamos a olhar nos olhos vai surgir um tique qualquer esquisito, por exemplo, ou estou a conversar com um amigo e estou a fazer caretas, e será que ele vai achar que estas caretas significam que eu estou a tirar conclusões daquilo que ele está a dizer, não é? Certo. Depois Uhum. surgem estas questões todas, lá está, pensamentos Sim, e o é corpo em mesmo. ação, pronto, que Sim, são sim, sim. muito, muito Uhum. difíceis de gerir e acho que era importante olharmos para isso e a nossa área tem essa capacidade e não estar só focado em como que, ok, é o TIC que vamos trazer para a ação, é o TIC que tem que ser o centro das atenções e é o TIC que tem que desaparecer. Olhar, além disso, aqui para toda a pessoa, digamos assim, para os seus contextos, para a sua vivência e então atuar aí. Uhum. E tu sentes que, eu não sei qual é a prevalência destes casos, Uhum. não só da prevalência que, pronto, da Tourette, nem depois daquela que chega a este tipo de consultas. Tu tens já Uhum. essa percepção? É assim, pensa-se que existem muitas pessoas que não estão diagnosticadas, pronto, como acontece com as outras neurodivergências, né? Porque lá está aqueles Uhum. perfis mais
atenuadas, eu não gosto de ser assim, mas pronto, é para as pessoas perceberem que de facto nós temos perfis dentro da Tourette que são um pouco visíveis. Mais funcionais também, não é? E que não são tão impactantes, não é? No Uhum, funcionamento da exatamente, pessoa. Uhum. exatamente, pronto. Por exemplo, nessa esfera da população, acredita-se que muitas pessoas nem sequer estejam diagnosticadas e não significa que não estão a sentir um impacto no seu dia a dia, porque poderão estar a sentir, mas foram encontrando ali de alguma forma maneiras de gerir a coisa QB, digamos assim, pronto. E em termos da chegada à consulta psicomotricidade, é quase nulo, é mesmo quase Certo. nulo, porque lá está, já por si só é uma população pouco apoiada e então equacionar sequer psicomotricidade para estes casos não se equaciona, basicamente não se equaciona. Pronto, esta população está a viver num vazio, muito sinceramente. Por isso é que eu acho que também era importante falarmos mais e chegarmos a estas pessoas e perceber que não é que a psicomotricidade vai ser uma resposta para todos os casos, porque sem dúvida que não é? Isso depois também tem que ser muito bem gerido. Mas eu acredito piamente que vários poderiam ter uma resposta até precocemente, não é? E que dá aqui um bom suporte, mesmo a nível de saúde mental da criança, futuro adulto, mas que não, efetivamente não está a chegar, não é? É um caminho que ainda temos que percorrer. Uhum. Isto é uma. Vou-te fazer mesmo esta pergunta porque numa das conferências que eu te dizia deste encontro falou-se de tiques, Uhum. e foi apresentado por uma neuropediatra. É mais o caso da neurologia ou mais o caso da pediatria de desenvolvimento que faz estes diagnósticos? É a neurologia. Neurologia. Ok. Uhum. Por isso seria uma abordagem possível, tal como esta que temos feito ao longo destas últimas décadas, não é? De contactar estes profissionais, não é? E de mostrar a evidência do trabalho psicometricista, seria também eventualmente um caminho chegar a Uhum. neurologistas. Confesso que nunca é a especialidade médica que me vem logo à cabeça, não é? Porque Uhum. não é tão comum, pelo menos receber, no meu caso, receber casos que vêm da neurologia, não é? Mas que efetivamente podia ser um caminho para nos sentarmos e pensarmos sobre isto com estas pessoas. Uhum. Uhum. Sim, eu conseguindo encontrar alguns neuropediatras, neurologistas assim aliados, não é? Uhum, uhum. Depois ir introduzindo o tema e fazê-los ver que sim, que para alguns dos casos pode ser uma possibilidade, de atuação. E existem associações de Tourette em Portugal, Há uma associação, acho que se chama né? mesmo Associação Portuguesa de Tourette, se não estou em erro, ou de Síndrome de Tourette, não tenho a certeza exata do nome. Não consigo dizer se é uma associação super ativa, eu vou seguindo e realmente não vejo muita coisa a surgir, mas às vezes há coisas que estão a Uhum. acontecer e não estão nas redes sociais, como é Claro, óbvio. claro. Pronto. Uhum. Mas sim, mas existe essa Sim, também associação. pode ser uma via, não é? De Uhum. comunicação. Sim, Para, sim, porque sim. lá as famílias provavelmente irão recorrer, não é? E se essas Uhum. pessoas souberem que existe, ok. Olha, e aquele trabalho que falava já há pouco que existe, dos hábitos reversos, é isso? Hábito reverso? Não. Uhum. Uhum. Hábito reverso. Ahm, isso. Acaba por ser algo muito comportamental também, não é? Uhum. É comportamental, sim. E lá está, que está a ser colocado aqui algumas hipóteses em cima da mesa sobre eficácia ou não a curto e a longo prazo, mas de que forma é que nós, na psicomotricidade, com uma abordagem menos comportamentalista, porque eu acredito acredito mesmo, novamente sem ideias absolutistas, mas eu acredito mesmo que a mais-valia da nossa intervenção é não ficar só na funcionalidade da pessoa, nem Uhum. nem na parte comportamentalista da pessoa, mas sim Uhum. que enquadre tudo, não é? E como é que numa nossa abordagem mais relacional, se lhe quisermos chamar assim, hum, podemos evidenciar essa eficácia também da nossa intervenção junto desta população que acaba por, lá está, ter sintomas muito visíveis, não é? E muito Uhum. impactantes. Olha, eu acho, quer dizer, não é só com esta população, eu acho que isso é com todas. Quando, é como nós falámos no início, quando não é algo palpável, é sempre muito difícil para as pessoas compreender, então é para quê? Não é? Isto vai servir para quê? O que é que vai resultar disto? Eu acho que depois nós temos muito que consciencializar e fazer entender que se nós sabemos que a parte mais emocional, a parte mais de como é que eu me sinto no meu corpo, como é que eu vivo isto no meu dia a dia, tem um resultado nos tiques, né? Porque lá está, os tiques é aquilo que nós vemos, mas eles têm uma coisa por detrás, não é? Há um funcionamento neurológico,
a componente emocional influencia esse funcionamento neurológico. Então, se nós pudermos atuar aí, não é? E na forma como a pessoa se sente com ela própria, com o seu corpo, o quanto ela consegue ou não controlar o corpo, a tal questão de viver com a imprevisibilidade em geral e do corpo também. Então, isto no fundo também lhe vai trazer mais segurança e mais conforto com esta vivência, não é? E com esta neurodivergência que ela leva consigo, não só em casa, mas também para fora das portas da sua casa. E que isso, de forma direta ou indireta, como quisermos dizer, tem um impacto depois nos tiques e que efetivamente a pessoa depois no seu dia a dia não se vai sentir tão impactada ou tão prejudicada, digamos assim, pelos tiques ocorrerem, porque de facto eles vão ocorrer menos, não é? Ou mesmo ocorrendo, a pessoa se calhar também já consegue olhar para eles de outra forma, também já consegue geri-los de outra forma, se calhar também já vai ter autodeterminação para explicar aos outros, não é? Quais é que são as suas necessidades, estas características têm, o que é que os outros podem fazer, o que é que devem evitar, porque a ação do outro depois também tem muita influência na própria pessoa, não é? Se tivermos Claro. alguém do outro lado que acha estranho, que faz comentários, que faz julgamentos, a pessoa vai ficar ansiosa face às interações sociais, as interações sociais vão constituir um fator de stress, então os tiques vão aumentar, não é? E depois, lá está tudo Certo. umas Uhum. coisas em relação com as outras. Por isso é um bocadinho fazer, não é só atuar no iceberg, e eu acredito muito que existam casos, na ponta do iceberg, desculpa, e eu acredito muito que existam casos dentro da Tourette que essa atuação lá em cima tem que acontecer e é importante e é eficaz e está tudo ok, mas que há muito por baixo dessa ponta, não é? Que tem influência, que tem um impacto. Uhum. Sim, que bom. De facto é uma população, pá, que nós não temos assim muita percepção, mesmo na universidade, Aham. mesmo quando estudamos as Uhum. questões de desenvolvimento, não é muito falado. Não me Não, recordo, não. pelo menos. Não sei se tens No, outra no, no meu visão. ano, pelo menos, foi falado. E eu lembro que Uhum. nós vimos, eu depois comento sempre isto com as pessoas, nós até vimos um tico, meu Deus, vimos um vídeo Sim, de miúdos com Tourette. E eu lembro na altura, eu olhei para aquilo e eu não me identifiquei de todo, porque eram tudo casos muito significativos, com expressões assim claro. Uhum. mais, mais intensas, pronto, mais visíveis, digamos assim. E eu olhei para aquilo e tipo, não se fez luz nenhuma na minha cabeça que eu poderia estar Certo. ali enquadrada Uhum. sequer. Mas sim, falámos na altura, mas foi assim de forma mais superficial do que é, não falámos de todo destas questões todas que podem estar por trás, até estas questões mais corporais. Mas lá está, olha, não falámos lá nem algo que se fale, propriamente, Uhum. desta Uhum. vivência corporal que existe na Tourette. Os Sim. psicometricistas têm que começar a falar. Não, tu és a única pessoa que eu sigo, vá, que tenho à minha volta que fala sobre esse tema e que também é enviesado, não é? Portanto, eu Uhum, não tenho a representatividade de tudo, mas enquanto psicometricista, és a única pessoa que eu sinto, que eu conheço e que sei que fala sobre este tema e por isso é que também trouxe este tema para o Summit e te convidei para fazer este workshop, porque na verdade é só mais, podia ser uma PHDA neste uhum, workshop, podia ser um autismo neste workshop, porque tenho a certeza que também por aquilo que tu partilhas, irias sempre dar a volta, irmos além de pensar sobre o seu funcionamento neurodivergente e irmos para aquilo que uhum, também é a pessoa para além disto, e é muito óbvio. uhum, Eu até sinto que na teoria isto faz-nos imenso sentido, é de bom senso, claro que sim, que vamos olhar uhum, para a pessoa, mas depois na intervenção eu sinto que muitas vezes não é centrada na pessoa e é centrada nos objetivos que eu tenho para a pessoa, uhum, naquilo que eu quero que ela aprenda a fazer, naquilo que eu quero que ela desempenhe, não é? E o objetivo será sempre olhar para além deste sintoma que a pessoa nos está a apresentar. No nosso caso, trabalhamos com as crianças, que a criança nos está a apresentar. Bom, obrigada, Paula, por mais vez Obrigada, eu. vindo falar connosco sobre este tema, por estar connosco no Summit. O workshop já Uhum. está esgotado, portanto eu não posso aqui apelar às pessoas também um, que se inscrevam nele, mas sem dúvida que sigam o teu trabalho e que saibam mais, conheçam mais também sobre esta perturbação, mas sem dúvida, e acho que sobretudo dessa forma de pensar
os miúdos que acompanhamos e Uhum, essa forma de intervir, que acho que é muito integradora da pessoa e não só focada em pequenas caixinhas, e essa também é uma uhum. das grandes mensagens. Portanto, sigam a Paula, que não está como Paula no Instagram, não é? A tua página é uma psicometricista, é isto, não é? Exatamente, exatamente. Pronto. Muito bem, Paula, muito obrigada por ter estado aqui. Foi Obrigada eu. incrível o teu testemunho. Nós estamos então a terminar este nosso episódio, mais um episódio do Psicometriquê. Nós falámos aqui muito sobre o Psicometricidade Summit, um evento presencial que vai acontecer em Aveiro nos dias 5 e 6 de dezembro. São 2 dias super dedicados a trabalharmos este tema do caminhando aqui entre este neurodesenvolvimento e a saúde mental, por isso é que falamos tanto sobre este tema e, portanto, venha não só ouvir a Paula, como todas as outras pessoas que vão passar por lá e que nos vão ajudar a pensar, a refletir sobre a nossa prática e sobre a nossa abordagem terapêutica. Foi um gosto tê-lo desse lado. Até ao próximo episódio do Psicometriquê.